Após a inconsistência de 150 milhões de reais no RCE, a justiça já ameaça afastar o presidente Osmar Stabile e decretar a intervenção judicial dentro do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Após a inconsistência de 150 milhões de reais no RCE, a justiça já ameaça afastar o presidente Osmar Stabile e declarar de uma vez por todas a intervenção judicial dentro do Corinthians. Há tempos que eu já venho falando a vocês sobre as chances reais do Corinthians sofrer uma intervenção judicial. Absolutamente que nas últimas semanas, meses, essa possibilidade vem aumentando cada vez mais. Mas claro que a justiça não está analisando somente o que está acontecendo nos últimos meses, e sim tudo que vem acontecendo dentro do Timão nos últimos anos. Não é da noite para o dia que se toma uma decisão de uma intervenção judicial, mas absolutamente que as chances elas vão aumentando cada vez mais. Quem me acompanha sabe que já há um bom tempo eu falo sobre isso, e também a necessidade de hoje esse ser o único caminho para que o Corinthians volte aos trilhos, para que o Corinthians volte a progredir. Infelizmente, o Timão chegou em um ponto da sua história que eu particularmente não encontro uma outra saída. Mas vamos lá, vamos aos fatos. Primeiramente, Corinthians é um clube que já há muitos anos vem sendo administrado de uma forma totalmente questionável. Estamos falando de um clube que já alcançou dívida na casa de quase 3 bilhões de reais. Então, quais as explicações sobre isso? Desde o ano passado, o Ministério Público vem agindo forte dentro do clube, investigando supostos crimes. Já estamos vendo alguns resultados. Por exemplo, tem ex-presidentes que já foram denunciados, já tem ex-presidente que já é réu em caso, por exemplo, de patrocínio e também em caso de supostos gastos irregulares no cartão de crédito do clube. Então, absolutamente que a justiça só está de olho e só vem acompanhando todas as movimentações. No ano passado, o promotor Cássio Roberto Concerino, que é quem está à frente de todas as investigações de supostos crimes dentro do Timão, ele listou 25 motivos para se ter a intervenção judicial dentro do clube. O Corinthians tentou derrubar isso na justiça e só que não conseguiu. A justiça ainda segue analisando. Nas últimas semanas, nós estamos vendo uma potencialização sobre a intervenção. Por exemplo, desde aquela reunião que era para ter sido votada a reforma estatutária, onde o Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho e o presidente da diretoria, Osmar Stabile, entraram em conflito. Claro que a justiça vem observando cada vez mais. Nós tivemos, por exemplo, uma reunião marcada para afastar o presidente do conselho. A comissão de justiça do clube e também a comissão de ética solicitaram o não acontecimento dessa reunião. A comissão de justiça, inclusive, falou sobre o risco iminente da intervenção judicial. Nada aconteceu. E essa reunião, na verdade, acabou acontecendo, só que foi votado o afastamento do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, mas ele ainda continua como presidente e declarou que só sairá através de uma ordem judicial. Então, vamos vendo o que está acontecendo. Além de tudo isso, eu estou falando para vocês de coisas que estão acontecendo nas últimas semanas. Claro, tudo vem se juntando às administrações anteriores, tudo que aconteceu no Corinthians nos últimos anos. Mas falando sobre as chances aumentando do que vem acontecendo nas últimas semanas, vamos falar sobre a inconsistência milionária do RCE.
Eu vou explicar de uma forma mais detalhada aqui para vocês. Mais precisamente no dia 17 de março, eu trouxe essa informação aqui. Perícia aponta inconsistência milionária nas contas do Corinthians na véspera do pagamento de dívidas. O Corinthians teria deixado de declarar aproximadamente 150 milhões de reais em receitas nos documentos enviados ao RCE, que é o regime de centralização de execuções. O que é o RCE? Rapidamente, o RCE é uma forma que o Corinthians encontrou na justiça para parcelar as dívidas com os credores e evitar principalmente bloqueios nas contas e penhoras, ou seja, ter dinheiro, por exemplo, para conseguir cumprir com as necessidades diárias e, claro, pagamentos de funcionários e elenco e tudo mais. Então essa foi a forma. Poderia, por exemplo, ter feito uma RJ, que é a recuperação judicial, mas o Corinthians acabou optando pelo RCE, que é o regime centralizado de execuções. Vamos lá. O Corinthians teria deixado de declarar aproximadamente 150 milhões em receitas nos documentos, mecanismo que permite ao clube, que é o RCE, organizar e parcelar as dívidas da justiça, conforme eu acabei de explicar. Segundo o perito nomeado pelo tribunal, o clube informou receitas de 64 milhões e 200 mil reais em fevereiro, enquanto a análise do administrador judicial apontou uma entrada de 213 milhões e 400 mil reais, uma diferença de 149 milhões e 200 mil reais, quase 150 milhões. A divergência estaria ligada à exclusão de valores classificados como operações financeiras, transferências e negociações de atletas. Diante disso, o administrador judicial solicitou que o clube se manifeste e, se necessário, direcione recursos de vendas de jogadores para o pagamento de credores, podendo impactar diretamente os próximos repasses. No cenário atual, caixa do clube 20 milhões e 200 mil, dívida imediata 226 milhões, total no RCE de perdas prováveis 700 milhões. Apesar de questionamentos de credores sobre inconsistências e critérios de distribuição, o perito reforçou que a legalidade do plano já foi analisada e deve ser mantida. O Corinthians admitiu o equívoco, afirmando que os valores se tratam de caixa gerencial, que será ajustado junto à contabilidade e ao administrador judicial. Pois é, isso eu estou falando de uma informação que eu coloquei no dia 17 de março. O Corinthians justificou tudo da forma correta à justiça? O Corinthians deu as devidas explicações? O Corinthians comprovou tudo de forma correta? Pelo jeito, não. Vejam, eu vou colocar para vocês um trecho do despacho do dia 25 de março, ou seja, quarta-feira, sobre o que o juiz acabou determinando ao Esporte Clube Corinthians Paulista. E agora o risco é iminente do presidente Osmar Stabile ser afastado e a justiça intervir, ou seja, resumindo, a intervenção judicial. A decisão publicada quarta-feira, 25/3, é clara. O juiz Guilherme Cavalcante determinou a intimação do clube para explicar as inconsistências nos números de fevereiro de 2026 e fez um alerta direto. Vamos lá, aspas. Intime seu executado para manifestação quanto às inconsistências apontadas na declaração de receitas de fevereiro de 2026. Advirto desde já que a resistência no fornecimento de documentos e a apresentação de declarações de receitas inconsistentes acarretarão, prestem atenção nesse trecho, acarretarão a nomeação de observador judicial ou interventor judicial para garantir a efetividade e a lisura deste processo, ou seja, a ameaça de afastar o presidente Osmar Stabile e acontecer a intervenção judicial, ela já é clara. Como disse a Comissão de Justiça, é iminente a intervenção judicial dentro do Corinthians, com
esse despacho da justiça, a intervenção judicial nunca esteve tão próximo do Corinthians. Então, hoje, o risco real do presidente Osmar Stabile ser afastado a qualquer momento existe, ou seja, uma grande bomba da RCE já podemos colocar que explodiu dentro do Corinthians e a intervenção judicial é questão de tempo. A minha opinião quanto a essa grande bomba da RCE é a seguinte, vamos lá. O Corinthians, pelo jeito, não convenceu a justiça desde o dia 17 de março. O Corinthians deve ter feito alguma movimentação? Eu acredito que sim. Só que hoje, o que eu posso colocar para vocês é que supostamente, eu falo como supostamente porque a justiça ainda não determinou, o Corinthians, de uma certa forma, tentou fazer algo que de repente pode ser considerado uma manobra ou algo assim, para colocar valores a menos no RCE. Exemplo, o Corinthians declarando 64 milhões, por exemplo, a justiça vai colocar valores menores para o clube para pagar. Diferentemente se o Corinthians tivesse declarado valores acima de 200 milhões, que aí o Corinthians teria que pagar mais. Sabe aquela questão, você ganha, supostamente, lembrando, você ganha R$ 1.000 e aí você precisa pagar uma dívida e declara que você ganha 500. Você pagará valores menores. Então, hoje, percebe-se que o Corinthians, a parte jurídica, a parte financeira do clube, não convence a justiça. E nesse sentido, o presidente Osmar Stabile pode sim ser afastado a qualquer momento. Se o Corinthians não apresentar os documentos necessários, se o Corinthians não convencer o juiz, a intervenção judicial é o próximo passo. Não sou eu que estou dizendo isso. É o que está aqui, ó, na decisão publicada, no despacho do juiz Guilherme Cavalcante. Não sou eu que estou falando. Preste atenção novamente no trecho. Acarretarão a nomeação de observador judicial ou interventor judicial. Ou seja, o afastamento do presidente Osmar Stabile não é mais algo distante, como muitos me diziam. Eu estou falando isso para vocês há muito tempo. Muitas pessoas que tratavam a intervenção judicial como uma grande bobagem, que pessoas como eu estavam falando, hoje já estão percebendo que estavam erradas. Hoje a intervenção judicial dentro do Corinthians já é a justiça que está falando. É uma grande bomba, a bomba da RCE já explodiu. Se o Corinthians, se o jurídico, se o financeiro não explicar, e não é explicar com palavras, são comprovações, documentos. Aí você entra no site do Corinthians para puxar os balancetes desde novembro ou dezembro do ano passado. Qual o déficit do Corinthians em relação às contas de 25, 200, 300 milhões? Eu acredito que é algo próximo a isso. Então, hoje, a intervenção judicial do Corinthians está cada vez mais próxima. Eu já falo para vocês que não é se e é quando. E estamos vendo cada vez mais próximo. O afastamento do presidente Osmar Stabile está cada vez mais próximo de acontecer. É uma grande bomba. A bomba do RCE explodiu. O afastamento do presidente Osmar Stabile é questão de tempo. Capitão, você está falando que isso é hoje ou amanhã? Não. Isso vai acontecer se o Corinthians não explicar devidamente, se o Corinthians não convencer a justiça e com documentos. Não é simplesmente explicar através da fala. É eu falar assim, aliás, o departamento jurídico ou financeiro do Corinthians falar assim para o juiz. Juiz, foram 35 milhões, tá? Então me mostra o documento. Não é simplesmente falar, é falar e comprovar. E aí, será que o Corinthians vai conseguir? Se não conseguir, é o juiz que está dizendo, não sou eu. O próximo passo será a intervenção judicial. Então, a bomba do RCE explodiu e o afastamento do presidente Osmar Stabile é questão de tempo, a não ser que o Corinthians consiga reverter isso, volto a dizer, através de não somente explicações, e sim comprovações através de documentos. Hoje, a intervenção judicial está cada vez mais próxima de acontecer. Volto a dizer, não é se, mas quando.
e o juiz já está próximo de declarar. Então era isso que eu queria passar para vocês, uma grande atualização sobre intervenção judicial dentro do Corinthians. Agora é a justiça dizendo, se o Corinthians não comprovar com documentos sobre as inconsistências de 150 milhões de reais no RCE, vai ter a intervenção judicial. Eu sei que muitos estão perguntando sobre contratações, estamos nas últimas horas da janela de transferências. Tomem cuidado com a famosa cortina de fumaça e espalhem esse vídeo o máximo possível para que o máximo de corintianos se atualizem sobre a intervenção judicial no clube, que, ao meu ponto de vista, é questão de tempo para acontecer. E claro, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, o que vocês acham? Será que realmente a intervenção judicial está chegando? Vocês concordam comigo que é a única saída para o Corinthians hoje? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!